A palavra Apocalipse significa revelação, e aqui em Mateus 16, dos versículos 1 ao 20, nós temos o que podemos chamar de a revelação de Jesus Cristo. Porque Mateus ele vai construir toda uma narrativa ao longo do capítulo para que ela desencadeie na revelação. Aí no versículo 1 vai dizer: os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tendo, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então como é que vocês não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, Jesus se retirou. Primeiro a gente começa o capítulo com os fariseus pedindo um sinal dos céus para crerem que Jesus é de fato o Messias. Jesus questiona os fariseus dizendo que eles sabem interpretar os sinais do céu para saber a previsão do tempo, mais ou menos parecido com a sua avó, quando ela sente uma brisa e diz que vai dar um temporal. Jesus confronta os fariseus porque eles tinham conhecimento das Escrituras e de tudo que Jesus fazia. Então, como que era possível eles ainda não terem relacionado uma coisa com a outra e não terem chegado à conclusão de que Jesus era o Messias prometido por Deus, que eles tanto liam? A verdade é que os fariseus eles tinham muito conhecimento, mas pouco entendimento. O modelo que eles usavam para interpretar a Bíblia era aquilo que me convém, um método de interpretação muito utilizado ainda nos dias de hoje por muitas pessoas e muitas religiões. O problema de interpretar a Bíblia desse jeito é que a gente não aprende nada da palavra de Deus assim, porque aí a gente está querendo moldar a palavra de Deus segundo os nossos preceitos. Primeiro a gente tem uma opinião, e daí depois a gente encaixa a Bíblia nisso, quando na verdade é o contrário. Somos nós que devemos nos amoldar à Bíblia e à imagem de Cristo. Por isso que Jesus diz no versículo 6 para que tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, que é explicado no versículo 12 como sendo a doutrina deles. E para a gente entender a verdade do Evangelho, a gente tem que estar em espírito. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, quando João está recebendo a revelação do fim dos tempos, ele diz: achei-me no Espírito, no dia do Senhor. Esse é o estado em que o crente tem que estar para entender a verdade da palavra. Porque não é por capacidade humana que nós podemos entender o que, como o próprio Apocalipse diz, o que o Espírito diz às igrejas. O Evangelho veio do alto, não do terreno. E não é o terreno que vai entender o que não é daqui. Por isso, nos versículos 13 ao 20, Jesus vai dizer: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Reparem no versículo 17. Jesus diz que não foi carne nem sangue que revelou tal afirmação, mas que foi o Pai que está nos céus. Naquele momento, o Espírito Santo ele ainda não tinha sido enviado. Então Jesus diz a Simão que ele era Pedro e que sobre aquela pedra ele edificaria a sua igreja. Esse texto é alvo de muitos debates e muita confusão,
principalmente por parte de protestantes e católicos. E na maior das vezes, os dois não interpretam bem o contexto geral. Porque aqui Jesus está se referindo sim a Pedro. E o texto mostra isso claramente. Tudo está no singular. Porém, depois em Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Aqui Paulo também está falando da igreja, no mesmo contexto que Jesus também falava da igreja. Em Apocalipse 21:14, a gente vê ali na Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém ela tem a muralha da cidade, ela tinha 12 fundamentos. E sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O caminho não está em negar que Jesus se referia a Pedro, porque isso é óbvio, mas está em ler toda a Bíblia e entender que Pedro não era mais do que os outros 11. Os outros também são fundamentos da igreja. Cada um foi para uma parte do mundo pregar o evangelho e fundar igrejas, assim contribuindo com a obra de Cristo. Alguns vão ficar irritados e dizer que Jesus não estava falando de Pedro. E outros vão dizer que apenas Pedro recebeu as chaves e que só a igreja fundada por Pedro tem autoridade, como se ele tivesse sido algum papa ou fundado alguma religião romana. Mas eu não gosto de discutir com as pessoas, e vocês não devem fazer isso também. Porque muitas pessoas interpretam a Bíblia, assim como eu disse no início do vídeo, com aquilo que lhe convém. Então, para entendermos a verdade do Evangelho, a gente deve estar em constante estudo, oração e principalmente humildade, para assim como João em Apocalipse ou Pedro em Mateus 16, estarmos em espírito e, consequentemente, em verdade. Assim as coisas que são do Espírito serão compreendidas, pois onde está o Espírito de Deus, há clareza, e não confusão ou divisão.